Irmãos, pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos, graças a Deus. Vamos aqui meditar numa palavra que certamente Deus vai nos ajudar. Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30. A história começa a ser relatada a partir do verso de número 27. Gênesis 30, 27. Vou mostrar para você, irmãos, que existe recompensa da parte de Deus para todo trabalhador fiel. Claramente eu quero começar aqui com essa história que muitos já devem ter lido, escutado. A passagem nos mostra a história de Jacó. Jacó trabalhou mais de 20 anos para Labão. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó não tinha direito de nada. Ele não tinha terra, ele não tinha gado, e também não recebia salário. Por 20 anos Jacó trabalhava e não conquistava nada. Isso me faz, irmãos, lembrar e pensar, refletir, quantas são as pessoas que nos dias de hoje estão na mesma condição que Jacó esteve. Talvez não os 20 anos, alguns pode ser que até mais tempo, mas outros pode ser que há 10, 5, não sei, um ano, alguns meses, trabalham e não chega a lugar nenhum. As pessoas estão, irmãos, de uma forma onde a vida está travada, a vida está de uma forma que ela não consegue um avanço, A gente vê que muitas são as pessoas que têm tudo para vencer na vida financeira, profissionalmente, diante do seu trabalho, só que existe tantas situações que levam a pessoa a ficar com a vida estagnada, paralisada. E a gente olhando aqui para esse texto, a gente precisa analisar, irmãos, será que você não está sofrendo injustiças? Porque Jacó foi injustiçado por, vamos dizer, mais de 20 anos. Trabalhou de forma justa, trabalhou de forma honesta, vamos dizer assim, deu a vida pelo trabalho, mas injustamente não era reconhecido. Injustamente era passado para trás. A Bíblia nos diz, irmãos, que todo trabalhador é digno do seu salário. Então você tem direito de trabalhar, irmãos, e ser reconhecido, ou seja, você ter então os benefícios, vou trocar essa palavra, benefício, recompensa do seu trabalho. Amém, igreja? Então diga comigo, existe recompensa para todo trabalhador. E se você, trabalhador, não está sendo recompensado, abra os teus olhos. Porque pode ser que de forma espiritual, existem espíritos, demônios, existem obras espirituais que estão segurando a sua vida profissional. É aquela pessoa que tem tudo para despontar, aquela pessoa que tem tudo para vencer, mas, irmãos, ela continua anos e anos no mesmo lugar, não tem um passo de avanço. Ou como dizem, às vezes a pessoa dá 1, 2, 3 passos para frente, mas 5, 10 para trás. O atraso, irmãos, tem feito uma marca mais presente na vida da pessoa do que o avanço. Então a gente precisa olhar para essa palavra com mais atenção e ver, será que eu não sou esse Jacó dos dias atuais? Trabalho, tenho percas. Irmãos, se a gente analisar aqui, além das percas, sabe o que Jacó carregava com isso? Traumas, marcas que feriram o seu coração, a sua vida.
Então Jacó, além das percas, ele carregava trauma, ele estava no seu limite, irmãos, e apesar de trabalhar muitos anos, ele não tinha nada. Olha que coisa, hein? Vamos aqui fazer a leitura para não ficar nas minhas palavras? Vamos lá. Gênesis 30, o verso de número 27. Vamos começar aqui. Verso 27 diz assim: então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que eu darei. Amém. Vamos entender esses dois versículos. Aqui Jacó começou a abrir os seus olhos. Jacó viu que todo o tempo trabalhado, irmãos, foi um atraso para a vida dele. E agora Jacó, ele toma uma decisão. Vamos dizer assim, sair do trabalho que ele estava, sair daquele lugar que ele estava. E não era a saída, mas o Jacó precisava despertar. E quando então o Labão, que era o seu sogro, percebeu que ia perder um bom funcionário, o Jacó, ele falou assim: não, olha, eu reconheço que através de você Deus tem me abençoado. Vamos entender aqui, irmãos. Já pensou, já analisou quantas pessoas prosperaram, cresceram, ficaram ricos com o seu trabalho? E muitas vezes você não foi reconhecido. Você talvez não teve até, né, vamos dizer assim, algo a mais que, né, para você então ser recompensado. Olha só, o próprio patrão está dizendo: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Então veja, irmãos, quando nós fazemos o serviço certo, quando nós tememos a Deus, quando nós então aplicamos o nosso coração diante daquilo que nós fazemos, veja que as pessoas, elas vê Deus operar em nossas vidas. Veja que o Labão está dizendo assim: o Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou por causa de você, o seu trabalho. Amém, igreja? Com isso aqui, eu quero abrir parênteses aqui, só para dizer algo aqui para você, irmãos. Você sabe qual é o princípio da perseverança? Princípio da perseverança, quem quiser marcar, marque. Princípio da perseverança é ser paciente e continuar trabalhando. Amém, igreja? Vamos repetir juntos? Princípio da perseverança, diga comigo: ser paciente e continuar trabalhando. Eu aplico isso e vejo Jacó, mesmo não prosperando, mesmo não sendo reconhecido, mesmo então, irmãos, não tendo ali, vamos dizer, né, um salário digno, um reconhecimento, o Jacó tinha um princípio da perseverança. Qual é o princípio da perseverança, igreja? Ser paciente e continuar trabalhando. Irmão, Jacó entendeu isso. Veja que ele foi paciente, ele teve paciência e continuava trabalhando. Sabe, irmãos, tem gente que quer prosperar, tem gente que quer ser grande, mas não tem paciência. E aí ela interrompe o trabalho que ela está fazendo. Você quer, irmãos, ser grande? Você quer prosperar? Você quer, irmão, ser bem sucedido financeiramente? Tem direito, biblicamente nós temos direito, mas eu preciso ter paciência e preciso continuar trabalhando. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam isso? Outra coisa que eu quero aqui dizer para a igreja, irmãos, o segundo princípio é que quando nós então somos motivados por amor naquilo que a gente faz, a gente não desiste. A sua motivação não pode ser o dinheiro.
A sua motivação, apesar que é o dinheiro que resolve, né, os problemas financeiros, que paga as suas contas, que compra você compra aí comida, compra roupa e assim por diante. Mas o dinheiro não pode ser, irmãos, na sua vida, vou dizer bem claro aqui, um Deus. Sabe que tem muitas pessoas, irmãos, que têm o dinheiro como um Senhor na vida dela? A Bíblia diz que nós não devemos amar a dois senhores. Ou nós vamos dedicar a amar a um, ou nós vamos desprezar, deixar o outro. Não tem como ter associação dos dois. O Deus de Maomon, você sabe que é o Deus da riqueza, do dinheiro. Tem gente que ama mais o Deus da riqueza, do dinheiro. Então, irmãos, veja que Jacó não ganhava nada, mas ele continuava trabalhando, ele não desistia de trabalhar. Por que, igreja? Porque ele amava o que ele estava fazendo. Se você ama o que você faz, irmãos, ainda que você não é reconhecido, você continua trabalhando para cumprir o princípio da perseverança. Na paciência, Deus, Ele vai me recompensar, porque eu não vou abrir mão do meu trabalho. Amém, igreja? Então, diga comigo, o segundo princípio é que quando nós temos amor por aquilo que nós fazemos, diga, eu não desisto por nada. É ou não é verdade, irmãos? Quando você ama o que você faz, quando você ama aquele trabalho que você tem, irmãos, você tem aquilo, né? Como assim, olha, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão, né? As pessoas não estão me reconhecendo, não estão me recompensando, não estão olhando para o meu trabalho, mas eu amo o que eu faço. Jacó está nos mostrando, irmãos, que nós devemos ter amor naquilo que a gente faz, mesmo se o reconhecimento não venha. Amém, igreja? Glória a Deus. Entenderam até aqui? Versículo 28, aqui está dizendo, né, que o Labão está dizendo, determina o teu salário que eu te pagarei. Agora a história começa a mudar, irmãos. Agora, né, a história fala de um salário para ser pago. Isso não existiu por mais de 20 anos. Né? Por isso que eu apliquei esses dois princípios para a gente entender. O princípio da perseverança, ser paciente e continuar trabalhando. Amar aquilo que faz, porque então, mesmo não sendo reconhecido, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão. E foi o que aconteceu até aqui com Jacó. Agora, eu quero ler com você, irmãos, pula aí para o versículo 32. Versículo 32. Está escrito assim: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles todos os salpicados e malhados, todos os morenos, entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado, entre as cabras, e isto será o meu salário. Eu já pulei aqui para a gente ganhar tempo. A proposta que Labão fez, o Jacó não aceitou. Porque, irmãos, o Jacó, ele sabia do seu potencial. Ele sabia do que ele poderia alcançar. Só que olha só, às vezes, quantas são as pessoas que às vezes, irmãos, não valoriza o seu trabalho, né? Aí alguém diz assim, é melhor pingado do que seco. Cuidado, irmãos. A Bíblia diz que nós temos um céu, e esse céu está aberto, e bênçãos sem medidas, chuvas sem medidas são derramadas sobre a nossa vida. Não é gotinha de chuva que é derramada, chuva sem medida. No que eu quero dizer aqui, irmãos, valorize aquilo que você faz. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas está caro o seu serviço. Mas só você sabe o que você investiu para chegar onde você chegou.
né? Talvez, irmãos, você pagou lá tantos livros para estudar, tantos cursos que você fez, tantas noites perdidas para estudar. É assim ou não é, irmãos? E aí chega a pessoa e fala assim, tá muito... É claro, irmãos, que a gente não pode também aproveitar, jamais. Temos que ser justos. Mas também eu tenho que valorizar o meu trabalho. Eu tenho que dar valor naquilo que eu faço. Sabe por quê, irmãos? Se eu não valorizar o meu trabalho, outra pessoa não valoriza. Amém, igreja? Então Jacó está dizendo aqui, olha só, na parte final, e isto será o meu salário. Veja que eles estão numa negociação. Tá bom? Primeiro diz assim, pede o teu salário que eu te darei, é dessa forma. O Jacó falou, não, eu quero desse jeito aqui. Eu sei o que eu posso produzir para você, eu sei que eu posso, né, trazer como prosperidade para a sua vida. Então este será o meu salário. Aqui, irmãos, eu começo a entender agora que o que o Jacó está fazendo é dando valor ao seu trabalho, né, e sendo justo, porque até então ele foi muito injustiçado. E olha o que a Bíblia continua nos mostrando aqui. Vamos pular aqui para o versículo 38. No 37 a Bíblia fala que Jacó pega varas verdes, descasca elas, e aí no 38 a Bíblia diz, e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho nos canos, nas pias de águas. Olha agora, igreja, aonde o rebanho vinha a beber, conceberam vindo a beber. Amém. Olha só, para Jacó, irmãos, sair daquela marca negativa que ele carregava, como eu disse, né, um trauma, algo ruim que ele por muito tempo levou por ser injustiçado. Eu vejo que aqui é um ato de fé que ele está fazendo. Ele pega umas varas, descasca as varas, e aí o versículo fala que ele coloca essas varas descascadas onde? Aonde o rebanho vinha para beber e para então se alimentar. E aí, irmãos, é claro que aqui não está escrito, mas eu vejo uma inspiração, né, sobre o texto, o contexto da história, que eu acredito que nesse momento aqui, no ato de fé, o Jacó aplica-se orações. Toda vez que vinha o rebanho do Labão para beber água, para se alimentar naquelas pias, naqueles recipientes, eu acredito que Jacó fazia orações, dizendo, Senhor, esse é meu ato de fé, Senhor, faz nascer o meu rebanho, Senhor, me dá dignidade, Senhor, tira de mim, né, a vergonha da prosperidade. Orações. Veja, irmãos, toda vez que vinha o rebanho para beber, para se alimentar, estava ali Jacó exercendo a fé, orando, estava dizendo a Deus, Senhor, honra-me, Senhor, me dá honra para honrar a minha família. Irmãos, você quer vencer? Não esqueça da oração, não. Não esqueça da vida com Deus, não. Não esqueça, irmãos, do ato de fé que precisa ser feito. Sabe, irmãos, nós chegamos em um período, em um tempo, vamos dizer assim, que muitas pessoas esqueceram dos atos de fé, esqueceram da vida de oração, do comprometimento com Deus. Eu imagino, irmãos, vamos dizer que aqui era a pia, né? Onde vinha o rebanho para beber água, talvez aqui estava ali perto, né? Onde ali o rebanho se alimentava, e Jacó estava ali, Senhor, desses aqui, Senhor, também eu quero prosperar, que nasçam os meus, porque o acordo com o Labão era, irmãos, que os malhados, salpicados, né? Aquelas diferentes, seriam dele. Então o Jacó está agora orando, ele está agora colocando de Deus, usando a sua fé. Aí a gente lembra, irmãos, o que Hebreus diz: sem fé é impossível
agradar a Deus. Diga comigo, irmãos, diga assim: eu preciso viver a fé sempre. Amém? Irmãos, não esqueça da sua vida com Deus, o exercício da fé, a leitura da palavra, vida de oração, consagração, jejum, não pode se esquecer. Tem muitas pessoas que vai passando o tempo, vai passando os anos, isso vai se perdendo, isso vai diminuindo, não pode. Nós precisamos, irmãos, sempre permanecer na caminhada da fé. Amém, igreja? Você pode fazer essa oração que Jacó fez certamente comigo? Fecha teus olhos, levanta tuas mãos, é um ato de fé, igreja. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu creio que através da fé, diga: Senhor, eu vou prosperar. O Senhor vai fazer justiça. Senhor, me dá dignidade. Senhor, me dá honra, para que eu possa vencer e glorificar o Teu nome para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu creio, irmãos. Vamos ter resultado dessa oração, em nome de Jesus. Então Jacó, ele ora, Jacó, ele coloca ali a sua fé em ação. E no versículo 39, o que acontece? Versículo 39: e concebia o rebanho diante das varas, e ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Muda aí a tradução. Vamos continuar aqui no versículo 39. Concebia rebanho. Olha só, igreja. Se acasalavam diante dos galhos, assim geravam filhotes listrados, salpicados e malhados. Mas isso não poderia ter acontecido em outro lugar? Aconteceu exatamente aonde? Onde a fé estava sendo praticada. Poderia, irmãos, em outros lugares isso ter acontecido. Se acasalaram diante de onde? Dos galhos. Irmãos, diga comigo: aonde a fé, os milagres começam a acontecer. A fé, irmãos, estava sendo implantada ali naquele lugar. Por isso que eu digo, irmãos, não está escrito, mas a inspiração que Deus nos traz é que aquele lugar era onde ele tinha então levantado um altar para orar a Deus, para buscar a Deus, para exercer a fé. Poderia acasalar, em outros lugares, poderia nascer, gerar filhotes em outros lugares, mas foi exatamente aonde ele colocou aquela vara verde, aonde ele estava exercitando a fé, aonde ele estava dizendo: Senhor, é aqui que vai nascer, é aqui que a minha vida começa a mudar, é aqui que o Senhor começa a me honrar fazendo justiça. Irmãos, a fé em ação. Nós não podemos perder, irmãos, o foco da fé, o propósito da fé. Amém, igreja? Você deve ser mais entendido do que eu sobre esse assunto, né? Acasalaram, vacas, ovelhas, eu não entendo nada disso. Mas poderia, quem entende, poderia ser em outro lugar. Ou tem alguns casos, irmãos, que isso acontece somente em determinados lugares, como hábitos e costumes. Mas olha só, foi aonde o Jacó colocou a fé em ação, o ato de fé, colocou aquela vara, onde ele começou ali a orar. Amém, igreja? Então, ore, exerça a fé, para que o milagre também venha nascer na sua vida, e desse milagre, Deus venha também fazer justiça em seu favor. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, versículo 39, vamos ler mais uma vez aqui na outra tradução. Olha aí, muda aí a tradução, uma diferente. Versículo 39. E acasalavam diante dos galhos,
Assim geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Versículo 40, ainda na tela, 40. Jacó separava os filhos do rebanho dos demais e os punha de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Desse modo foi formado o seu próprio rebanho, que separou de Labão. Veja que Jacó não foi injusto. Jacó não passou Labão para trás. Honestidade, né? O que era de Jacó era de Jacó. O que era do patrão era do patrão. Separou, irmãos, justamente, né? Irmãos, honestidade sempre naquilo que se faz. Amém? Glória a Deus. Aí no versículo 42, mas quando enfraqueceu o rebanho, não após assim, as fraquezas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. Veja que, vamos dizer assim, irmãos, entenda, a bênção estava em quem? Em Jacó ou Labão? Em Jacó. Veja que as coisas de Jacó agora, né, as ovelhas, o rebanho de Jacó, veja que cada dia ficava mais forte, né? Ficava melhor, crescia. Aí no 43, o que está escrito aí? E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Vamos trocar a tradição para a gente entender o que aconteceu aqui? Olha só, igreja, guarde essa tradição aí. Leia comigo em voz alta, vamos lá. E assim ficou Jacó extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, servos, camelo e jumento. Diga glória a Deus por isso. A vida de Jacó mudou, igreja. O milagre aconteceu para quem não tinha nada. Agora Jacó fica extremamente rico, próspero, grande. Eu creio que Deus tem essa bênção para você, de ficar extremamente grande, próspero, para a glória de Deus. Muda aí a tradição, vamos ver uma outra aí. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha só, e Jacó se tornou muito rico, tornando-se dono de muitos rebanhos, além de servos e servas, camelos e jumentos. Amém. Diante dessa palavra, irmãos, eu quero liberar uma profecia. Eita! Tem gente que vai continuar sendo, né, vamos dizer assim, funcionário, mas com dignidade. Mas tem gente que hoje Deus está levantando como dono do seu próprio negócio. Você já trabalhou e enriqueceu muitos, agora vai trabalhar para você e vai ser próspero, rico, como Jacó foi, com a bênção de Deus, em nome de Jesus. Guarde, não sei para quem é, mas quem tomou posse, creia, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Jacó, irmãos, se tornou próprio do seu próprio negócio e ficou grande, rico, né? Próspero para a glória de Deus. Amém, igreja? Eu creio, irmãos, que a recompensa Deus também te dá. Eu creio que através da fé, assim como aconteceu na vida de Jacó, vai acontecer na vida de quem crê também no nome de Jesus. Amém, igreja? Eclesiastes 2, 9 e 10, já terminei a mensagem já. Eu só quero trazer aqui 2 versículos para a gente orar. A mensagem do Jacó já está terminada. Jacó não tinha nada e se tornou grande.
dono do seu próprio negócio. Louvado seja Deus por isso. Justiça Deus fez. A recompensa aconteceu na vida do Jacó. Amém. Eclesiastes 2, 9 e 10. Eu vou ler aqui. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Versículo 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Guarda isso, ó. E esta foi a minha porção. Tem tradução que fala recompensa. E esta foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Aqui a história está se falando de Salomão. Salomão, tudo que ele desejava, tudo que ele queria, vamos dizer assim, irmãos, olha, tem gente que às vezes ela deseja, ela quer comer uma comida diferente. Sabe que tem gente que às vezes não come? Tem gente que quer uma roupa diferente, às vezes ela não tem condições, ela não pode. Irmãos, eu quero também liberar essa bênção, que desejar o seu coração, você tenha condições através do seu trabalho, para como recompensa do seu trabalho, você desfrutar diante de tudo que você deseja. Amém, igreja? Olha aí, mudou a tradição, vamos ver aqui, ó. Não neguei o que os meus olhos nada que desejaram, não recusei a dar prazer algum ao meu coração. De fato, o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Guarda isso, igreja. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço, todo o meu trabalho. Você vai olhar algo, vai desejar, e através do seu trabalho você vai ter condições de adquirir, possuir, conquistar o que você tem desejado, o que você tem sonhado, o que você tem, né? Então, em seu coração. Mas, irmãos, entenda, tudo alinhado com a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus só vai ser desejo, só vai ser, né, vontade. Mas se o seu desejo estiver alinhado com a palavra, estiver de acordo com a palavra de Deus, tudo que você desejar, tudo que você quiser, tudo que você, irmãos, tiver no teu coração, como recompensa do seu trabalho, você vai ter condições de ter para a glória de Deus. Amém, igreja? Você crê nisso? Diga comigo, a recompensa do trabalhador é ter o que deseja. Dia que você tiver vontade de comer algo, irmãos, de comprar algo, né, de fazer uma viagem, é um sonho, olha, está alinhado com a palavra, irmãos, como recompensa do seu trabalho, você vai ter condições, em nome de Jesus. Amém, igreja? Salmos 58, 11, para terminar. Salmos 58, 11. Irmãos, isso aqui é muito importante a gente refletir. Talvez não é o seu caso, mas quantas são as pessoas que olha lá uma roupa nova, um sapato, ela deseja, ela quer, mas ela nunca tem condições, né? Às vezes até uma comida, irmãos, a pessoa fala assim, olha que comida é essa, me deu vontade de comer, queria comer, mas não tem condições. Mas com a bênção do trabalhador, Deus vai te recompensar de uma forma tão grande, que você vai ter condições de comer, comprar o que você deseja em nome de Jesus. Salmo 58, 11. De fato, os justos, olha só, têm as suas recompensas, é o que o salmista está dizendo. Então dirá o homem, deverás a uma recompensa para o justo?
Deverás a um Deus que julga na terra? Muda a tradução. Veja que o salmista está falando, irmãos, que existe um Deus que faz, acontecer o que nós estamos então desejando, fazendo, trabalhando. Então os homens dirão certamente: há uma recompensa para o justo? Olha o que o salmista responde: certamente existe um Deus que julga na terra, um Deus que faz justiça, um Deus que recompensa o trabalhador que é fiel. Amém? Diga glória a Deus. Essa é a bênção de Deus para nós hoje, irmãos. Eu creio que em alguma parte da ministração Deus falou ao teu coração. Toma posse. Essa palavra não é minha, é bíblica, e eu creio, irmãos, deu certo com Jacó, vai dar certo com você que crê na palavra de Deus, porque Deus não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo que será para sempre. Amém? Então olha para a pessoa que está perto de você, diga assim: existe recompensa, diga sucesso, diga prosperidade, diga bênção divina, providência do alto para o trabalhador fiel. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique em pé, irmãos, vamos orar? Vou terminar essa transmissão. Compartilhe para aquele trabalhador que precisa dessa palavra que você ouviu, que você recebeu. Certamente Deus também vai recompensar ele em nome de Jesus. Deus abençoe.